dia, meus amados amigos. Hoje nós estamos aqui para gravar um vídeo abordando o indicador chamado MACD histograma. Esse indicador utilizado por muitos traders para fazer lucros dentro da bolsa de valores. E de repente estou falando com pessoas que já tentou utilizar ou utiliza esse indicador, mas não tem conseguido tirar proveito, tirar lucro, ou de repente não entende muito a dinâmica, o funcionamento desse indicador. Então hoje estou aqui para gravar esse vídeo abordando vários tópicos dentro desse indicador, onde vou tentar estar te ajudando a você, a partir de hoje, através desse indicador, fazer lucros diários dentro da bolsa de valores, operando no ativo do mini índice. Todo indicador ele vai funcionar, vai ter um funcionamento mais excelente através de um método. Quando você tem um método, quando você tem um mecanismo. E o método que hoje eu vou estar falando, através de além dele ter um mecanismo, um sistema, um método que se utiliza desse indicador chamado MACD histograma, também nós vamos aplicar uma regra de coloração, certo? Então nós vamos aqui hoje falar um pouco da teoria, explicar um pouco da teoria de como funciona e qual é o comportamento que esse indicador qual é o comportamento, né, dele dentro aqui do gráfico. Nós vamos também abordar o que você deve fazer utilizando esse indicador, e também o que você não deve fazer utilizando esse indicador dentro do meu método. O meu método se chama MEC Dinâmica. MEC Dinâmica é o meu método que se utiliza do indicador MACD histograma. Então nós vamos aqui abordar um pouco da teoria, e agora é 8h05 da manhã. Após nós explicarmos um pouco da teoria, nós vamos direto para a prática. Tudo aquilo que eu vou falar aqui sobre a teoria do método, eu vou, a partir de 9 horas da manhã, vai abrir o pregão. Vai abrir o pregão hoje, no dia 22/4/2020. Então, após eu explicar o método, já vou direto para a prática, mostrar para vocês na prática toda a teoria, todo o método da estratégia MACD dinâmica, porque quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá, meus amados amigos. O MACD histograma é um indicador de momento. Ele foi projetado para medir a intensidade do sentimento público. Revela sinais que podem antecipar tendências e reversões, como divergência com preço. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção dentro do indicador MACD é que ele foi projetado para medir a intensidade. Nós podemos ver que intensidade significa a força, o vigor que ultrapassa as medidas habituais. Então é a força. Esse indicador foi projetado para medir a força que ultrapassa uma medida habitual. Então aqui no gráfico, meus amados amigos, nós podemos ver que qual é essa medida que o indicador MACD está medindo, né? Qual é essa medida habitual? Qual é essa força? Então está aqui entre essa medida entre 79.550 e 79.061, né?
dando ali um total de ponto de 489 pontos. Então o preço está oscilando 489 pontos. Então essa é a medida habitual. Ele está numa medida habitual de oscilamento de 489 pontos. E um indicador muito bom para você ver essas medidas é esse que está aqui na tela, onde vou passar o cursor. Ele se chama bandas de Bollinger. Existem outras estratégias se utilizando desse indicador chamado banda de Bollinger, mas eu uso mais ele para ver essa medida, que eu não gosto de colocar suporte e resistência. Também dá para se utilizar, né? Dá para monitorar essa medida através de suporte e resistência, tocos e fundos, mas eu prefiro usar um indicador chamado banda de Bollinger, também que ele me auxilia em outras coisas, além de me mostrar a medida habitual do preço, onde o preço está oscilando. Então vamos lá. Então, se ele é um indicador para medir a força que ultrapassa as medidas habituais, então nós temos que prestar bem atenção que muitas vezes quando ele está fazendo essa medida habitual, né, nós chamamos também de frequência de mercado, ou chamamos também de zona de acumulação, né? Então essa medida habitual nós chamamos de zona de frequência ou zona de acumulação. Então vamos lá, zona de frequência e zona de acumulação. Então nós temos que ver, ele foi projetado para medir a intensidade, e a intensidade é a força que ultrapassa as medidas habituais. Ou seja, então a medida habitual dele está entre o 550, aqui nesse gráfico, está entre o 550 e o 0,61, que ele está oscilando 489 pontos. Nós vamos ter que esperar o momento do rompimento. Vamos ter que esperar o momento do rompimento dessa zona de acumulação, que é a medida habitual, onde nós também chamamos de lateral, que o mercado está lateral. Muitas das vezes essa zona habitual vai estar numa tendência de lateralização, um movimento lateral, que não tem tendência nem para cima e nem para baixo. Então muitas vezes vai ser identificado essas medidas habituais, que nós chamamos de frequência de mercado, e chamamos também de frequência de mercado e zona de acumulação. Muitas vezes você vai identificar ela na zona de lateralização, entendeu? Quando o mercado estiver lateral. Então você vai, e por exemplo aqui ele está oscilando 489 pontos, entre o 550 e o 0,61. Então ele foi, temos que esperar a medida que ultrapassa. Então temos que esperar a medida que ultrapassa essa zona, né? E quando o indicador estiver mostrando que o preço ultrapassou, quando o indicador estiver mostrando que o preço ultrapassou esse preço de 550, e aqui o indicador estiver mostrando compra, é a hora de você comprar. Quando o preço ele romper a banda inferior, quando o preço romper a banda inferior da banda de Bollinger, e o indicador estiver dando
e o indicador estiver dando a venda, estiver negativo, é a hora de você vender. Então, MACD histograma, ele vai medir a força que vai ultrapassar essa zona de lateralização, certo? Uma outra coisa também muito bom é que o MACD histograma, ele revela sinais que pode antecipar uma tendência e também reversões, como divergência com preço. Olha que interessante. Através desse indicador, você pode pegar uma tendência desde o começo. Você sabendo trabalhar com esse indicador, você pode pegar uma tendência desde o começo, porque para isso ele foi projetado. Então ele revela sinais que pode antecipar uma tendência. Então quando você entra numa força que está ultrapassando, quando você se utiliza desse indicador, quando ele te mostra que tem um movimento, que tem uma força ultrapassando a zona de lateralização, ultrapassando a zona de frequência, então esse indicador, ele é muito interessante, porque ele revela, né, sinais que pode antecipar uma tendência. Ou seja, quando o preço tiver rompido a banda superior, quando o preço tiver rompido a banda superior da zona de frequência, ou da zona de acumulação, ou da lateralização, ou da medida habitual, queira você chamar como quiser, que todos esses termos estão certos. Então, quando você tem um movimento que está ultrapassando a zona de lateralização, possivelmente ali é o começo de uma tendência. Então você pode pegar uma tendência desde o começo utilizando esse indicador, e é que é isso que eu vou estar mostrando daqui a pouquinho, 9 horas da manhã. Então esse é um pouco da teoria do MACD histograma. Agora eu quero falar um pouco da teoria da minha estratégia, chamada MAC dinâmica. Então, por que MAC dinâmica? Porque o meu método, ele é dinâmico. Ele se utiliza de um mecanismo. Dinâmica significa a mecânica do comportamento dos corpos, que aqui nós vamos chamar de preços, né? Então vamos lá. Dinâmica é a mecânica do comportamento do preço em movimento e a ação das forças que produzem ou modificam seus movimentos. Mais uma vez, dinâmica significa a mecânica do comportamento dos preços em movimento e a ação das forças que produzem ou modificam seus movimentos. Então, mecânica significa conjunto, mecânica significa sistema, ou seja, podemos ver que o meu método, já que ele tem uma mecânica, já que ele tem um conjunto, ou seja, nós não vamos trabalhar somente com gráfico, nós vamos estudar o comportamento de outros gráficos, porque mecânica significa conjunto, sistema. Então nós vamos trabalhar com outros, não só, porque quando tem a palavra conjunto, significa que não é sozinho, tem outras coisas em comum, tem outras coisas que compõem. Então a minha estratégia MAC dinâmica, ela é um conjunto. E que conjunto é esse? É um conjunto do gráfico de 25R, de 12R e de 5R.
R é o gráfico chamado Renko, que nós não chamamos de candle, chamamos de box. Ele é um gráfico atemporal, ele não se move por tempo, ele se move por agressão, por tique negociado, por região de preço negociada, certo? Então, já temos aí o conjunto. Grava aí, que é o 25 Renko, o 12 Renko e o 5 Renko. E uma outra informação boa para você é que o 25 Renko, ele é o equivalente a parecido com o de 15 minutos. O de 12 Renko, ele é o equivalente parecido com o de 5 minutos. E o 5 Renko é o equivalente parecido com um gráfico de 1 minuto. Então você vai colocar aí o gráfico Renko de 25R, de 12R e de 5R e colocar o MACD histograma. Então nós vamos estudar. Então já vimos que a mecânica é um conjunto. Então já pegamos o conjunto. Mais uma vez repito, 25R, 12R e 5R. E além e depois que você já tiver o conjunto de gráficos, agora nós vamos ver o comportamento dos preços, a ação das forças que produzem ou modificam seus movimentos. Então, nós vamos ver a ação das forças que produzem o movimento do preço. Então, nós vamos ver a ação do preço no de 25R, no de 12R e no de 5R. Nós vamos estudar o comportamento deles. E o que consiste? O que eu vou ter que observar? O que eu vou ter que observar desse indicador? Nós vamos ter que observar a harmonização, esperar eles harmonizar, porque muitas vezes aqui que está a grande tacada do MACD histograma e também do meu método chamado MACD dinâmica. Aqui está a grande tacada. Muitas vezes você só opera utilizando um gráfico para esse indicador, mas a eficácia dele está quando você olha para outros indicadores e vê a ação que está modificando o preço. Então você vai ver o comportamento, estudar o comportamento de cada gráfico. E muitas vezes você só utiliza um gráfico com esse indicador. O que vai acontecer? Muitas vezes você vai estar utilizando 5 minutos, 1 minuto, utilizando esse indicador, mas muitas vezes o de 15 minutos, vamos supor que você está usando de 5 minutos ou de 12R, que é o 12 Renko. Vamos supor que o indicador está te mostrando compra, o indicador está positivo, te mostrando compra, aí você compra e o preço desce, ou ao contrário, você está no de 5 minutos ou no de 12R, o indicador MACD está te indicando venda, você vende e o preço sobe. Por quê? Porque você está deixando de observar a ação que está modificando o preço em outro gráfico maior. Porque nessa dinâmica você tem que ver o preço, o gráfico, o comportamento do maior para o menor. Muitas vezes, então, o de 15 minutos ou de 25R já vai estar no movimento forte negativo e aqui vai estar positivo, aonde você nunca vai conseguir uma evolução no seu trade, uma evolução nas suas ordens enviadas. Certamente você vai ser violinado. Por quê? Porque o gráfico de 15 minutos ou de 25R,
ele está descendo o MACD. E no gráfico de 5 minutos ou de 12R, ele está subindo. Ou seja, você vai entrar comprado no gráfico de 5 minutos ou 12R e você vai ser violinado, estopado. Por quê? Porque você entrou comprado no de 5 minutos e no de 15 minutos ele está descendo. Então, nós temos que observar esse conjunto, né? E também observar o conjunto gráfico e o comportamento de cada MACD e esperar eles se harmonizarem e esperar, porque muitas pessoas ficam ansiosas para lançar suas ordens, fazer as suas operações, mas o mercado gosta de arrancar dinheiro de quem é ansioso e dar dinheiro para quem é paciente. Tem uma frase do Warren Buffett que ele fala que o mercado financeiro, a bolsa de valores, é uma máquina de tirar dinheiro, de transferir dinheiro para dos impacientes para os pacientes. Então, o mercado financeiro é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, você vai ter que ter, para você parar de perder dinheiro no mercado, você vai ter que esperar, você vai ter que observar os conjuntos que aqui eu já falei, de gráfico, e esperar o MACD deles se harmonizarem. E tem que esperar até qual é a medida que tem que esperar para você entrar numa tendência de alta, para vocês entrar ou numa tendência ou num fluxo forte de alta, por exemplo. Você tem que esperar o MACD de 25R chegar no 3, do 2 indo para o 3 positivo. Para você pegar um fluxo forte de queda ou uma tendência de queda, você tem que esperar o gráfico de 25R estar indo de 2 negativo para 3 negativo. Então, toda vez que o MACD de 25R tiver em 3 positivo, aí está se revelando sinal de um grande fluxo de alta e possivelmente um início de uma tendência de alta. Toda vez que o gráfico de 12R tiver negativo, em 3 negativo, aí está se iniciando um grande fluxo de queda e possivelmente se iniciando uma tendência de queda. Então, nós vamos aqui, e isso é confirmado pela regra de coloração que tem aqui. Isso é confirmado pela regra de coloração, não só pelo indicador ouro, mas pela minha regra de coloração. E também vai ter que estudar o 12R. Quando eles tiverem o mesmo comportamento, é o momento de ignição. É o momento que vai estar fazendo a ignição do movimento, tanto de alta ou de baixa, quando estiver o 25R harmonizado com o 12R. Então vamos fazer aqui um breve resumo. Daqui a pouco já vai começar o mercado, o pregão, e eu vou estar operando aqui ao vivo, mostrando tudo isso que eu acabei de falar na prática e mostrando com pouco dinheiro. De repente você acha que tem que ter muito dinheiro para operar, então eu de propósito coloquei pouco dinheiro em garantia, para que você que tem 200, 300 reais e pensa que não dá para operar ou não dá para fazer lucro dentro da bolsa de valores diário com esse capital, com esse valor, eu vou te mostrar com bem menos consegue fazer, utilizando dessa minha estratégia MEC dinâmica. Então, vamos fazer aqui um breve resumo, né? Nós vemos aqui que um resumo do MEC de histograma, né, do indicador. Nós vemos que medir, a primeira coisa é medir, que nós vimos,
medir a força que ultrapassa a zona de frequência. Então nós aprendemos que o método de histograma ele foi projetado para medir a força que ultrapassa a zona de frequência. Muitas vezes quem opera o scalper pode operar dentro da zona de frequência, da zona de acumulação, mas quem gosta de operar, quem tem um perfil de operar tendência, você vai ter que esperar, né, que o MACD ele venha te dar sinais, te revelar o momento que a força, que o preço vai estar ultrapassando a zona de frequência, como já foi falado. Também ele revela sinais que pode antecipar tendências. Vemos também aqui nesse vídeo que ele melhora o ponto de sinal, ele melhora o ponto de saída, te protegendo de uma reversão, né? Quem nunca aí já tomou uma invertida de mercado, uma reversão de mercado? Então o MACD ele revela e te dá o melhor ponto para você sair da tendência, né? Te protegendo de uma reversão. E também nós vimos aqui a importância de analisar o conjunto gráfico e seus comportamentos. Então nós aprendemos aqui nesse vídeo, nessa aula, a importância de analisar os conjuntos gráficos e os seus comportamentos. Vimos também aqui que tem que esperar, temos que esperar até que a ação deles produzem o mesmo movimento. Temos que esperar que a ação deles produza o mesmo movimento, configurando uma engrenagem do maior para o menor. Então esperar até que a ação deles produza o mesmo movimento, configurando uma engrenagem do maior para o menor. Então nós já vimos aqui também que não operar, né? Isso eu vou estar mostrando na prática daqui a pouco. Não operar quando o MACD de 12 estiver muito esticado, salvo se o MACD de 15 estiver em condição de ignição. Mas nessa configuração o movimento é breve, né? Nessa configuração o movimento é breve, prejudicando a tendência. E nesse cenário, após o breve movimento, a gente realiza o lucro e sai da operação. Entendeu? Então, meus amados amigos, essa foi um pouco da teoria sobre um indicador chamado MACD e um pouco da teoria do meu método MAC Dinâmica. Então 8h38, quando for 9 horas, eu vou voltar com o vídeo já operando em conta real na minha plataforma, e vamos estar fazendo lucro dentro da Bolsa de Valores do mercado financeiro, se utilizando também dessa estratégia. Então daqui a pouco eu volto às 9 horas da manhã.